O sermão de hoje vem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 29 ao 34. Passagem que também se encontra no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Neste Evangelho de Mateus, fala-se principalmente de dois cegos de Jericó. Porém, os três evangelhos concordam com a exclamação que se dá ao Senhor. É um reconhecimento que se dá ao Senhor. E nós trataremos no seu conjunto. Vamos examinar as três passagens que falam sobre os cegos de Jericó no Evangelho de Mateus, o cego de Jericó em Marcos e em Lucas. Como foi leído no Arcano Celeste 69 e 90, se entende por cego todos aqueles que não têm o entendimento das Sagradas Escrituras. E se alguém não tem entendimento das Sagradas Escrituras, esse alguém está fora da igreja. Porque somente é o entendimento das Sagradas Escrituras que nos coloca dentro da igreja. Não existe alguém pertencer à igreja sem conhecer a palavra. Então, mas existe em cada um de nós algo que se chama remanescente. Remanescentes são aquelas verdades acerca do bem que nós adquirimos quando éramos crianças, né? Então, esse tipo de conhecimento acerca do bem é um remanescente que o Senhor utiliza para nos trazer para dentro da igreja. Então, quando nós, muitas vezes, deduzimos que Deus criou todas as coisas, Deus é criador de todas as coisas, é um remanescente dentro de nós. Mas é um remanescente que não é ensinado na escola, que Deus é amor, que Deus existe. É um remanescente que não é ensinado nas faculdades. É um remanescente que é despertado dentro da igreja. Porque somente dentro da igreja se fala que Deus é criador, que Deus é amor, que Deus existe antes de tudo, que Ele criou tudo. São remanescentes que nós trazemos, mas que muitas vezes eles ficam oscurecidos. E quando os remanescentes ficam oscurecidos, nós nos tornamos como cegos espirituais, como cegos para ver coisas além do amor de si e do amor do mundo. Cegos somos para ver coisas mais além do externo. Esses remanescentes, diz assim, muitas vezes nos tornam pessoas duras, nos tornam pessoas, pode-se dizer, até ímpias, né? Mas, nesta passagem do cego de Jericó, em Mateus, Marcos e Lucas, veja que o Senhor foi para Jericó e, saindo de Jericó, aconteceu este encontro entre o Senhor e o mendigo que estava na rua, que era cego, né? Então, ele foi para Jericó. Ele não estava em Jerusalém, né? Lembra-se daquela passagem? Havia certo homem que, descendo de Jerusalém para Jericó, né? Porque Jericó justamente significa aquela pessoa que mora em Jericó, significa aquela pessoa que já se confirmou em algumas conclusões acerca do Senhor e da igreja, mas que não estão totalmente erradas. Tem algo de certo. Do 100%, tem 1% de certo. O resto está errado. São Jericó, né? Porque Jericó
não era a cidade das palmeiras. Jericó, no Antigo Testamento, era chamada a cidade das palmeiras. Cidade que era para instruir, né? Para a pessoa fazer parte da igreja. Jericó instruía para as pessoas entrarem na igreja, mas esse uso da cidade de Jericó, a muralha de Jericó, lembra? Justamente eram as verdades que todo homem deveria ter como muralha para defender, né? Que coisa defende a muralha? A muralha defende o amor, não é assim? Então, a verdade defende o amor de cada um. Mas quando a muralha é furada, a muralha é derrubada, então a muralha deixa de cumprir seu uso e permite que o amor, que deveria ser protegido, seja alterado, seja invadido, né? Em vez de amor, entra cobiça, em vez de amor, entra outros sentimentos que entraram porque Jericó não explicava mais. Jericó não ensinava mais. Esses mendigos, estes cegos, o cego de Jericó, justamente é a representação total do que Jericó era. Né? Era a representação total. Então, o Senhor colhe aqueles que podem ser colhidos. Tira, né, do estado miserável aqueles que podem ser tirados. O Senhor pode tirar a todos, né? Mas esse pode tirar a todos é o chamado a todos. Ele chama a todos. Mas somente que aquele quem que está passando aí é Jesus de Nazaré, nem todo mundo reage frente a um chamado do Senhor. Nem todo mundo reage, né? Então, particularmente, este cego que vivia na cidade de Jericó, fora de Jericó, não era nem na cidade, fora, né? Ou seja, o centro não está mais forte. Se mora na periferia, está em um tipo de falsidade mais fraca. A proporção que a falsidade é mais fraca, a verdade é mais forte. Esse era o cego de Jericó, chamado Bartimeu, filho de Timeu, que ficava no caminho, mendigando. Este tipo de mendigar significa aquele que quer algo, e o que ele queria mesmo era conhecer a verdade, mas não qualquer verdade. Sabe aquela verdade verdadeira? Porque existe verdade, todo mundo sabe, mas qual é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é aquela verdade verdadeira ou aquela verdade que te conduz ao bem. Uma verdade que nós sabemos, uma verdade que nós podemos aprender, mas que não conduz ao bem, ela não é a verdade. Verdade verdadeira somente é aquela que te conduz ao bem, te ensina ao bem. Não é um conceito, não é uma definição. A verdade verdadeira é aquela que te conduz ao amor, à fonte. E olha aqui, o que falou Bartimeu? Quando soube que Jesus passava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ali que está a chave para ver o que todo mundo não via. É assim que se fala? Para ver, Bartimeu não era cego, era cego, mas ele enxergou algo que os outros não enxergavam, ainda que viam, né? Então, quando o Senhor certa vez pergunta, quem dizem lá fora que sou eu? Se lembra quando perguntou para seus discípulos? Uns dizem que tu eres um profeta, que tu eres João Batista, que tu és um enviado assim. Esse tipo de confissão são daqueles
que somente olham o externo. Bartimeu, ele conseguiu ver o interno. Ele conseguiu enxergar o que os outros não enxergavam. Não era um, diz a palavra, que era uma multidão. Era uma multidão que seguia o Senhor Jesus. Mas somente aquele que era considerado cego enxergou algo que outros não enxergavam. Ali que está a chave. Ali que está a frase. Senhor, filho de Davi. Todos não diziam que ele será um profeta, que ele era alguém, mas reconhecer que ele é filho de Davi, somente aquela pessoa que enxerga internamente as coisas acerca da igreja, acerca do Senhor. Você vê no livro do Apocalipse, 22, 3, ou 22, 17. Diz assim, 22, 16. Diz assim, eu, Jesus, diante, eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a geração de Davi. Volte para o cego de Jericó. Ele fez esta declaração que somente no Apocalipse se encontra. Ele teve uma relíquia que foi despertada quando todo mundo estava somente no natural. Teve alguém que foi despertado no espiritual. E a confissão dele, que o Senhor se detém, manda trazer ele. E os discípulos que dizem? Força, bom ânimo, levanta-te, que o Senhor te chama. Diz que Bartimeu, naquele momento, deu um pulo, né? Porque você fala para alguém, força, alguém que está com uma força fraquinha, que é alguém que não consegue muito, então, bora, levanta, né? Não é assim que a gente fala. Então, Bartimeu, quando ele escuta o Senhor está te chamando, diz ele, tira força de onde não tem forças. A tal ponto, diz que ele solta a capa, que deveria ser muito pesada. Soltou a capa e foi onde o Senhor estava. Cego ele, ainda cego, conduzido pelos discípulos. Está percebendo o trabalho de cada um de nós? É um trabalho para nós conduzir a todos aqueles que têm pouco entendimento das Sagradas Escrituras, trazê-los ao Senhor. Não está na nossa alçada dar vista a ninguém. Não está na nossa alçada curar ninguém. Trazer ao Senhor, que Ele, diz assim, vai tocar nele, porque disse a palavra que o Senhor tocou nele, transmite a vida. E a vida do Senhor é o amor e a sabedoria. Por isso que eram dois cegos. Ele era cego quanto ao amor e cego quanto à sabedoria. Não tinha ambos, mas tinha uma relíquia lá no fundo de que Jesus, Deus, viria. Uma coisa assim, bem quase apagando no final. Essa é a relíquia que cada um de nós precisa ter. E essa é a relíquia que cada um de nós precisamos despertar nos outros também. Colocar nos outros esses ensinamentos. Nós não sabemos em que momento a outra pessoa vai precisar dessa relíquia para ouvir. Simplesmente para ouvir. Que é esse barulho aí? O que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está vindo. Oba, a pessoa ativa aquela relíquia. É ele que cura. É aquele que vai me curar, aquele que vai me fazer enxergar.
Então é muito linda esta passagem, porque nós nos incluímos dentro dele. Qual é o grau de cegueira que nós temos? Qual é o grau de profundidade que nós alcançamos a entender, enxergar? Qual é o grau? E nós, no livro do Apocalipse, diz que esse grau de entendimento, ela pode ser melhorado. Se agora eu preciso de óculos para enxergar, com o colírio de Deus vou enxergar, vou entender. Aconselho que de mim compres, como foi estudado, né? O colírio para que enxergas, para que entendas. Então, o cego de Jericó, deixando a sua capa, justamente é a tua proteção que nós devemos deixar para trás. Falamos há pouco tempo que o mais forte em cada um de nós são as nossas decisões. O que você pensa acerca do quê? Do dia a dia. O que você pensa acerca da religião. O que você pensa acerca da política. O que você pensa acerca da economia. Esse nosso pensamento é forte em nós. Se alguém contraria, você fica na defensiva. Não fica, muitas vezes, o atrito entre o outro, às vezes por coisas. Essa é a capa que tem que ser deixada. Porque muitas vezes entendemos coisas do mundo, mas as coisas de Deus não estamos entendendo. Cego de Jericó, né? O cego de Jericó, o cego que se preocupa mais com as coisas de Jericó, né? Que com as coisas de Jerusalém. Se preocupa mais com as coisas de Jericó que com as coisas de Jerusalém. Está cego. Então, o Senhor toca esse homem miserável, né? Após a confissão. E nós precisamos também ter essa confissão. Senhor, filho de Davi. Ou seja, saber que Deus vem no ser humano. Se nós não entendemos que Deus veio, está no ser humano, nós pensamos acerca do Senhor Jesus, que Ele é um profeta, que Ele é João Batista, alguma definição que o mundo dá, mas reconhecer que Ele é a geração de Davi, que Deus vê um humano palpável, somente para que tenha uma relíquia despertada. E o Senhor, nessa relíquia despertada, Ele faz uma relíquia confirmada. Por isso que depois, Ele segue ao Senhor. Ver na última linha, quando você lê na passagem, Ele se torna seguidor do Senhor. Não somente era uma intuição solta em nós. Não era uma intuição solta. Agora é uma intuição confirmada. Está certo o que eu pensava. Eu, quando era criança, pensava que Deus é meu pai. Agora eu reconheço que Ele mesmo é meu pai. É uma confissão, uma relíquia sua que estava muitas vezes solta. De vez em quando você lembrava, mas agora você não esquece mais. Não vive um dia sem falar com seu pai. Essa é uma relíquia confirmada pelo Senhor. O Senhor te transfere a sua vida através do toque. Mas não acaba ali. Tem essa confissão que diz: Senhor, filho de Davi, que mais? Tem misericórdia de nós. Essa misericórdia de nós é a segunda parte. É saber que somente Ele nos tira do estado denso para um estado leve. Somente o Senhor tem o poder de nos tirar de baixo e nos colocar em cima. Somente o Senhor tem o poder de nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Nos tirar do inferno, dizem os escritos, e nos colocar no céu. Somente Ele. Esse é um reconhecimento que não é
para todos. Veja que o Senhor está sendo acompanhado por uma multidão. E aquele cego que não tinha a vista natural, né? Todo era quê? Pelo tato. Os outros sentidos. O ouvido estava bem. A fala estava boa. Não estava? Porque gritava. Né? A força, possivelmente, das pernas estava meio fraco, porque os apóstolos falaram, levanta, bora, ânimo. Falaram para ele, né? O Senhor te chama. Então, esse sentido da vista estava atrofiado pelo hereditário que nós soubemos desvencilhar. Traz-se, né? Essa, como se fala assim, um tipo de postura pessoal que muitas vezes não é espiritual. Eu faço assim porque assim aprendi com meus pais. Eu faço desse jeito e está certo porque minha avó também fazia, né? Mas isso é bom, não natural, mas no espiritual atrapalha. Atrapalha. Então precisa abrir justamente para não seguir no caminho, né? Ele está no caminho, né? Somente mendigando. Segue ao Senhor, como eu disse aqui, seguindo o Senhor, né? Nós temos todas, como você fala assim, as riquezas dos céus espirituais na nossa vida. Nós somos mais cegos, nós somos mais pobres, nós estamos mais nus, né? Passagem que nós acabamos de ler no livro do Apocalipse 3, 17, 18, né? Igreja de Laodiceia. Então, são muitas coisas, mas que bom é enxergar as coisas espirituais. Mas tem uma passagem que o Senhor disse assim: felizes sois vós, porque veis, porque muitos quiseram ver. Mateus 13, 16. Vamos examinar essa felicidade. Dice, muitas gerações quiseram ver o que vós veis e não viram. Felizes sois vós, que veis, né? Essa felicidade, será que estamos sentindo? O Senhor está falando do primeiro advento, né? Todo o Antigo Testamento apontava para esse primeiro advento. E o Senhor anuncia umas novas profecias para seu segundo advento, para que tanto quanto as alegrias do primeiro advento também sejam no segundo advento. Então, nós somos felizes porque vemos o que muitos quiseram ver e não viram. Nós somos felizes por isso. É feliz? Ali que está o grau do cego de Jericó. Aí que está. Então, é bom nós examinarmos, porque o Senhor está tratando do entendimento da palavra no seu sentido interno. Se somente olhamos no sentido literal, podemos tirar uma conclusão totalmente contrária ao que ela quer dizer. Totalmente contrária. Então, nós precisamos justamente desse colírio que vem do céu. Nós precisamos dessa condução, porque são os discípulos que levaram esse mendigo para o Senhor. Que seja o nosso louvor, nosso clamor, que seja nosso grito. Está passando nestes momentos. O Senhor no seu segundo advento. Você está vendo os livros? Os arcanos celestes, Apocalipse revelado, Apocalipse explicado. Está vendo o Senhor passar? Somente aqueles que procuram entender a palavra vão dizer, ali que está a salvação. É o sentido espiritual da palavra que vai curar a minha ignorância.
a minha cegueira. Essa confissão é de cada um, não é de todos, porque a multidão vai com ele, mas pouquíssimos, ou um, que consegue ver na igreja o Senhor passando. Né? Então, tudo depende do momento, não é história. A palavra, ela é profética. A palavra, ela é atual. Como nós estamos, né? Que o Senhor está passando. Como estamos ficando, o Senhor está passando. Como nós estamos respondendo, e o Senhor está passando. E se Ele passar e for, como que fica? Será que vai passar de novo? Então, é a nossa oportunidade, né? É o momento em que nós devemos sempre estar assim, aptos para ouvir, né? E saber que Ele é o Senhor, que Ele é, digam assim, Jesus, filho de Davi, né? E pedir para Ele, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todo, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Então, que esta mensagem serva para a reflexão, né, do dia a dia. Que esse reconhecimento que o Senhor Jesus, né, em seu divino humano, esse filho de Davi, no seu divino humano, a Ele eu estou buscando, a Ele eu encontrei. Né? Tem misericórdia de mim, a Ele que eu me entrego. Só Ele para tirar minhas dúvidas. Somente Ele para me tirar, né, das minhas incertezas. Só Ele para me tirar das minhas coisas mal resolvidas. Só Ele. Então, tem misericórdia de mim, ó Senhor. Então, que o Senhor abençoe esta semana. Vamos celebrar Santa Ceia, dia 22, dia 19, aniversário da igreja. É quinta-feira, dia 22, domingo, após celebramos. Reflitamos até lá. É dia 7 hoje, né? Dia 7 de junho. Hasta o dia 22. Aproximadamente 15 dias. Para refletir e pedir para o Senhor. Tem misericórdia de mim. Né? Não pense que, porque estamos muitas vezes confortáveis, sabemos tudo. Olha a igreja de Laodiceia. Não porque estamos confortáveis e temos domínio das coisas naturais, é que estamos ricos. Né? Então, sempre se coloque nessa posição. Precisamos da misericórdia do Senhor para o nosso amor aumentar, para a nossa vista melhorar. Não pare, porque aquele que para, retrocede. Sempre avance, seguindo o Senhor, como fez o cego de Jericó. Ele recebeu a cura e disse a última linha, e seguiu o Senhor por onde ele andava. Assim também nós deveremos ser. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.